depois a gente quebra o resto. Vamos lá, gente, poder sentar. Maravilha. Jesus está aqui. Maravilha. Quem está sentindo a presença dele? Dê mais um aplauso para ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Gente, a unção está muito gostosa. A presença de Jesus é maravilhosa. Hoje é um dia importante na minha vida, na vida da Eva, na vida do Júnior, na vida do Dr. Otílio, na vida de Jaqueline, na vida de Gabriel, o pezinho de chulé. Tá aí, hoje é um dia que eu creio importante também para a verdade e vida, amém? Hoje nós vamos iniciar o lançamento deste livro aqui. Tripé do crescimento. Quem quer crescer, isso aqui Jesus me deu aula sobre isto. Você vai entender o que é o ambiente da palavra, como a palavra é produzida, aonde, como tudo isto é produzido. Jesus me levou num ambiente sobrenatural, numa madrugada, me tirou da terra e me levou lá em cima e me mostrou o reino da glória dele, aleluia, e me fez entrar num ambiente onde a palavra, e era um ambiente de fogo, e o fogo passava flutuando naquele ambiente, gotejava ouro, e quando ia gotejando, quando ia caindo no chão, virava um verbo e subia. Jesus falava: os verbos libertam. E aí o jejum, durante o tempo de jejum, todos os jejuns bíblicos que eu fiz, e mais um que Jesus me concedeu, e a oração, poder, a eficácia da oração. Então, gente, isso aqui para mim é algo assim, eu estou até emocionado. Eu esperei 43 anos por esse aqui. Dê um aplauso a Jesus. Este livro, tudo começou assim, o sobrenatural. São 304 páginas de só mistério. Aqui não tem nada da minha idade de 68 anos. Aqui está tudo até os 29 anos de idade. Quando Jesus me chamou das trevas para a luz, quando me levou para a casa de recuperação, quando apareceu a primeira vez para mim e me levou a ter um encontro com Elias, e eu passei uma madrugada, parecia uma eternidade com Elias, e ele me ensinou a orar. Jesus me levou até lá e disse para ele: eu vou deixar Paulo com você, para você ensinar ele a orar. E ele me ensinou o segredo da oração, está neste livro alguns. Você vai entender porque quando eu estou no culto eu não tiro a Bíblia da mão. E às vezes, quando estou com a Bíblia no rosto, você vai entender o que este tal de Elias fazia com a palavra de Deus. Amém? Porque ele foi o profeta do fogo. Depois tem 3 batismos. Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo e o batismo nas 3 unções que Jesus me batizou. E aqui tem histórias do azulão, do tocha, como eles chegaram, como foi feito isto. Tudo está aqui, são coisas que vai mudar a sua vida. Uma coisa é certa, nunca mais você será o mesmo. Quando você lê este livro, você vai entender que o céu ainda existe para nós. Então, esse livro surgiu na pandemia, porque Jesus falou comigo e que eu deveria me reinventar. E eu falei: o que eu vou fazer? Se reinventa. Aí fui para a rede social, eu e Eva.
Eva virou uma zebrinha em tudo. Passou lá de gatinho, para não sair na filmagem, vestida de um vestido preto e branco. Aí o pastor que viu falou, Eva passou igual uma zebrinha aí atrás. Mas depois deixou de ser zebra de novo. E começamos assim, hoje nós temos um grande trabalho na rede social, que aí Jaqueline, minha Jaque, minha norinha preferida, entrou lá e fez a lição. Entrou lá e fez esse barulhão todo que ela faz, né? Ela e o Júnior, e os dois fazem loucura com aquele negócio de internet ali. E agora o doutor Otílio também entrou para valer, e a gente está crescendo. Então, gente, hoje é o lançamento desse livro, né? Hoje é o dia que eu mais esperei, talvez nesses 68 anos, ou mais ou menos isso com Deus. Foi o tempo que eu mais esperei, foi um dia poder escrever. Agora, Cantares já está pronto, só está indo para a editora. Então, daqui um pouco a gente vai ter o livro de Cantares aqui, todo transcrito, aleluia. Como entender Cantares de Salomão, os 8 capítulos. Como viver a riqueza que está ali. O tema é a igreja vivendo na plenitude da palavra. Você vai mudar o conceito sobre Cantares, você vai ver que é um livro realmente alegórico e traz a história. E logo depois, estamos pensando em lançar sobre a nossa vida missionária, eu, Eva e os meninos. Quando a gente começou lá atrás, até chegar aqui, na Verdade Vida, o que aconteceu no própria estrutura Verdade Vida, a gente em missão com vocês. Então nós estamos preparando, eu creio que até o final do ano, mais 2 livros devem sair para a glória de Deus. Porque Jesus está me incentivando a isso. Mas, gente, hoje, olha só, Jesus, ele falou comigo dia 22 de junho. Eu estava dormindo, acordei, Jesus estava ali do meu lado. Era madrugada, meu horário de levantar mesmo. 3 horas da madrugada, eu abri o olho, Jesus estava do lado da minha cama. E ele falou assim, eu estava esperando você acordar. Para dizer para você que você vai fazer uma pós-graduação comigo no Novo Testamento. Você quer? Cara, eu dei um pulo e fiquei em pé. Era dia 22 de junho. Saí dali e fui para o meu ambiente assim, de oração. E aí Jesus começou a me dar todos os métodos, né? Como deveria ser estudado. E me falou sobre 7 alianças, os 7 fundamentos da nova aliança. Coisa que eu nunca tinha pensado. Só que ele disse para mim entrar no curso, eu tenho que ler 5 vezes seguida o Novo Testamento. Já li 3, aleluia. Já daqui um pouco estou indo para 4. Mas aconteceu algo assim fenomenal. Sexta-feira passada, em Xanxerê, Santa Catarina, num congresso das Assembleias de Deus, e estava muito forte um poder, uma unção, aquele ambiente tomado de gente, de liderança, né? Igreja muito avivada, o pastor Holliston, um ministério muito cheio de glória. E Jesus, no domingo pela madrugada, quando eu estava estudando o livro, eu estava reiniciando, né, a 4ª vez para ler o livro de Mateus, e aí fui lendo, de repente Jesus falou comigo assim, leia o último capítulo. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre isso. Olha para quem está do seu lado e diga assim, de 2 fez 1. Mas fala bem forte, de 2 fez 1. Você crê que de 2 Deus faz 1? Aleluia. E é interessante quando a gente entra no nível de um estudo diferente, né? Quem já fez pós-graduação aí deve entender bem isso. É um nível totalmente diferente.
A forma de você olhar as coisas é diferente. A forma de você analisar é diferente. A forma de ver, você vê muito diferente. Você estudou, sabe que fez a sua faculdade, estudou, formou. Você formou na sua universidade, dentro daquilo que você propôs. Mas quando você vai para uma pós, parece que muda tudo. E eu li isso aqui, olha, o Novo Testamento eu já li mais de 100 vezes. E eu queria que você lesse aí o versículo 1 do livro de Mateus 28. Olha só que coisa está aí. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, no final do sábado, diga assim, no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Diga assim, Maria Madalena e outra Maria. É interessante isso aqui, eu nunca tinha parado para analisar essas duas pessoas. Elas vão mudar a história da humanidade. É a junção de duas nações. É a junção de dois povos. É a junção de duas culturas, de duas alianças. É a junção da lei e a graça. Porque é Maria Madalena e outra Maria. Quem é esta outra Maria? Madalena a gente conhece, a qual Jesus expulsou 7 demônios dela, a libertou-a. Aleluia. É a mesma que derramou lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. A mesma que derramou aquele vaso, tirou o lacre do vaso de alabastro e derramou aquele nardo raro, caro, de grande valor aos pés de Jesus. E banhou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Aleluia, aleluia. É a Maria grata. Quando chegou na casa dela, Marta foi se ocupar com as coisas do dia a dia. Maria se debruçou aos pés de Jesus. Marta veio e reclamou. Jesus disse, Maria, Maria escolheu a melhor parte. Então essa Maria Madalena a gente conhece bem. Mas e a outra Maria? A gente conhece de história. A história narra os fatos de Israel. Como Israel viveu, como foi gerado Israel. Das entranhas de Abraão. Israel veio dali. Das entranhas de Abraão veio a igreja, veio Cristo. E agora as duas, no final, veja bem, voltando lá, no final, na língua original diz assim, fechava-se o dia de sábado e abria-se o dia primeiro da semana. Olha que coisa. Se ela chegasse ali 5 minutos antes, elas veriam Jesus abrindo o túmulo e saindo. Aleluia, aleluia. Mas elas chegaram na hora exata, na hora que estava dando ali 5 horas, 59 minutos e tantos segundos. Quando elas chegaram, virou o relógio para 6 horas da manhã, que é a primeira hora do primeiro dia. E isto vai mudar a história da humanidade. Eu acho que você não está entendendo isso, mas isso vai mudar a história da humanidade. Vai ser a junção de dois para fazer um, de duas gerações, de duas culturas, fazer uma cultura. De duas formas de lei e graça, vai haver a junção. E quando Jesus falou isso comigo de madrugada, ali em Xanxerê, e o dia amanheceu e eu ia para a igreja, e ele falando dentro do meu espírito, falando claro, eu estou abrindo um portal, ali eu abri um portal, e eu quero abrir um portal para a minha igreja entrar,
Eu quero levar a igreja a nível superior. Então, quando a gente começa a olhar isso aqui, analisar e ver bem de perto as formas das coisas, a presença, quando você olhar Gênesis capítulo 15, você vai entender isto aqui, vai entender melhor essas coisas. Porque Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 9, nós temos um enredo sobre uma aliança de Deus com Abraão, ainda Abraão. Mas quando chega no versículo 9, ali de Gênesis 15, Deus fala a Abraão, pega 5 animais, uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rolinha, uma pombinha. Olha só o que é isto. Ali estava a junção das coisas, a ligação de que um dia haveria uma Maria e outra Maria para dar início ao maior projeto da história da humanidade. Meu Deus, a vida eterna. Quem crê na vida eterna aqui, levante a mão. Para dar ideia de que a vida eterna existia. Interessante que lá no Gênesis 15, 9, ele diz, uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Se você pegar, nos 3 você forma o número 9. Estende-se aos 9 dons. Aleluia. Estende-se aos 9 frutos. Estende-se às 9 bem-aventuranças. E hoje esses dons estão aqui. Quem crê que 9 dons está aqui dentro agora? Quem crê em 9 frutos, diga glória a Deus. Quem crê em 9 bem-aventurança, Deus está aqui. E a pombinha, a rolinha representa a lei que vai passar por mutação, vai envelhecer. E a rolinha, a pombinha, representa a graça que vai mudar, chamada nova aliança, e vai mudar a história da humanidade. Porque a diferença entre a rolinha e a pombinha, porque a rolinha tem fel dentro dela, a amargura tem uma bolsinha chamada fel. Em toda ave existe isso. A única ave de todas as aves que voam e que anda sobre a terra, a única ave que não tem uma bolsa de fel chama pombo. Aleluia, aleluia. Ali estava claro, um dia a rolinha vai ficar de fora e a pombinha vai entrar em ação. A lei vai ser anulada em conceito, mas a graça será cheia da glória de Deus. A nova aliança chegará para uma geração que não me conhece, mas me conhecerá. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. E ele manda abrir os animais maiores no meio. E a pombinha não, a rolinha não. Porque, gente, a pombinha é a única espécie no meio das aves que tem uma visão 360 graus, que uma hora ela para por alguns segundinhos e ela consegue ver o próprio olho dela. É visionária. Aleluia. Acho que você não está entendendo isto. Estou dizendo, igreja, que você é isto aqui para Deus. Você é a visão de Deus na terra. Você é capaz de se ver, aleluia. Você é capaz de se contemplar diante da glória de Deus. E anular todo o poder do inferno. E abater todo o principado. Quem crê nisto aí, diga glória a Deus. Você é capaz de destruir os ferrolhos do inferno. Quem são essas Marias? 2 pontas de coisas. Uma aliança antiga, uma aliança nova. E os mandamentos vão passar por alterações, por manifestações. Quando Deus fala com Abraão, lá naquele mesmo 15, verso 17, vai dizer que Deus passou no meio, como uma tocha de fogo. E Deus estava dizendo assim, se eu falhar, me cerre no meio. Se eu errar, me cerre no meio. Se eu não cumprir o que eu falei, me cerre no meio.
e me desqualifique. Meu Deus, todos nós precisamos entender o que a Bíblia quer expressar para nós nesse século 21. A igreja vai sair desse marasmo que ela vive, vai viver tempo de Pentecoste, vai viver tempo de avivamento. Você vai ser cheio do poder, movido pelo poder, aleluia, trabalhado pelo poder. Abraão vem e peca no capítulo 16 do Gênesis. Deus passa 13 anos sem falar com Abraão. Capítulo 17, verso 1, Deus aparece a Abraão e diz: ande na minha presença e sede perfeito, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele está dizendo, você, no verso 4 de Gênesis 17, ele diz: quanto a mim, a minha aliança está contigo. A gente quebra, Deus não quebra. A gente quebra a regra, Deus não quebra. A gente muda as formas, Deus não muda. A gente muda a filosofia das coisas, Deus não. Deus permanece naquilo que Ele é. E aqui agora quando chega o dia da ressurreição, porque a ressurreição era tudo, irmãos. É uma chave. Se os discípulos deram tudo pela ressurreição, tudo pela ressurreição de Cristo. Se você olhar os antigos profetas e sacerdotes, eles deram tudo pelo nascimento de Jesus, tudo pelo nascimento. Os apóstolos deram tudo pela ressurreição de Cristo. Nós damos tudo pelo arrebatamento da igreja, aleluia. Quem crê que vai ser arrebatado aí, diga glória a Deus. Então veja bem, quando essas duas Marias estão ali na chave, a ressurreição é a chave. Elas foram ver o sepulcro para saber o que estava acontecendo, talvez com gratidão, levar um bálsamo, alguma coisa perfumada e derramar sobre a sepultura, porque Maria Madalena entendia que a unção era para a ressurreição de Jesus. Vocês ficam olhando para mim assim sinistramente, mas é isso mesmo. Aleluia. E ali naquela hora que ela chega, os segundos estão batendo, girando. E quando fecha o horário, que elas olham, o túmulo está aberto. Aleluia. Jesus ressuscitou. E as duas Marias vão gerar algo sobrenatural. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 11, verso 16 de Romanos. Olha que coisa é isto aqui, gente. Romanos 11, 16, ali no quadrão, vamos lá. Olha lá. Diga assim, se forem santas as suas primícias, é melhor, se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua na totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos. Diga para quem está do seu lado, se a raiz é santa, o ramo é santo. Coloca outro versículo, vamos lá, o 17, olha só. Veja bem o que é isso aqui, gente. E está sinistro, hein? Sinistrou, vamos lá. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, diga, se alguns dos ramos forem quebrados, e tu sendo oliveira brava, era eu e você, o ramo que quebrou foi Israel, a junção das Marias, a ligação daquilo que eu posso usufruir do céu hoje. Olha bem, gente, preste atenção, e foste enxertado em meio delas, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu acho que você não entendeu isso. Você é participante de todo o reino celestial, toda a glória de Deus. A unção que move Jesus te move, a unção que move Israel te move, a unção que move a igreja te move, aleluia. O poder que move, porque a essência
é a mesma. Nós estamos falando da junção das Marias. Uma Madalena e a outra. Quem é a outra? A outra é muito importante. Volta lá no versículo 18, por favor. Vamos lá, fica esperto aí que vai rolar, hein? Ih, rapaz, está sinistro. Mas vai lá, gente. Olha só. É importante a gente entender isso aqui. Olha só. Não te glorie contra os ramos, porém... a raiz, mas a raiz sustenta-te. Quem te sustenta é Jesus Cristo. Quem te sustenta é a junção. Você era o olival bravo, maligno, eu era essa desgraça. Mas aí Israel quebrou os ramos, nós vamos ver ali. E Deus pegou e enxertou os gentios para usufruir da mesma seiva. Verso 19, por favor, olha só. Dirá, pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Meu Deus, levante sua mão e diga glória a Deus. Deus permitiu a quebra dos ramos daqueles grandes homens de Deus que se dizia ser sumo sacerdote. Eles desviaram, foram ramos quebrados, ramos arrancados, e Deus enxertou-nos. Aleluia. Olha só, verso 20, olha só, gente. Está sinistro. Bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. E não te soberbeças, mas teme. Vamos lá, mas teme, vamos lá. Vai mais um verso ali. Porque se Deus não poupou, os ramos naturais também não te poupará. Não brinque com a verdade. Não podemos brincar com a realidade. Do jeito que as duas Marias se uniram no virar da chave e um portal se abriu para entrar uma nova aliança, para entrar uma nova forma de fé, para entrar um novo modelo de glória. O verso seguinte ali, por favor. Olha só, gente. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também, tu serás cortado. Se não, cara, não brinque com Deus. Essa supergraça é hipócrita, que estão pregando a hipocrisia aí. Pecado mata, pecado mata. Diga para quem está do seu lado, teu pecado te acha. Não adianta, gente. Deus não está aqui para brincar de gato, de pega-pega. Deus é Deus. Deus, quando uniu as duas Marias, Deus estava dizendo, de dois farei uma nação, um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio da glória, um povo que vai transpirar unção. Acho que você não está entendendo isso. Estou dizendo que o diabo perdeu o poder sobre sua vida, perdeu a autoridade sobre sua vida, não tem mais poder. Bota o verso 23, por favor. Aplaude bem forte, se é para aplaudir Jesus. Olha lá. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles também, diga para mim, eles também. Preste atenção nessa palavra, eles também. Agora, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Deus está dizendo, Israel voltará, aleluia, a ser nação de poder, a ser celeiro do mundo, a ser a base do cristianismo, a ser a estrutura do cristianismo. Deus fará isto, mas eu e você somos a igreja enxertada, e como enxertados no olival, eu sugo a seiva deste caule e me encho de glória, aleluia.
porque é o mesmo ramo, lá do Gênesis capítulo 8, versículo 11, quando a pombinha traz o ramo de oliveira e insere dentro da arca podre, águas podres, tudo podre, mas o ramo de oliveira, quando Noé esmaga no dedo e cheira, ele diz, a vida voltou, porque a unção na terra, a unção na... Então, gente, nós temos que crer. Talvez você está com dificuldade de entender isso, eu também estou. Mas acontece o seguinte, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, diga, é algo sobrenatural. Verso 24, só para a gente encerrar com 24. Olha só, gente. Meu Deus, tem algo muito grande. Algo que o céu está proclamando. Algo que o céu está anunciando. Acho que não ouviu lá atrás, né? Bota mais um verso, isso aí. Pois se foste cortado, diz assim, pois, se foste cortado, daquela que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, diga assim, contra a natureza. Cara, olha bem, você foi enxertado contra a sua natureza. Então sua natureza já não serve mais para Deus. Ah, meu temperamento, seu temperamento já não serve mais. Ah, meu caráter é assim, já não serve mais para Deus. A minha personalidade é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, gente, não serve mais para Deus. Coloque a mão no peito e diga, minha natureza terrena não serve mais para Deus. E ali agora, e enxertado em nova ou em boa oliveira, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Então Deus trabalha juntou as duas nações, dois povos, e fez um povo só. Abra ali no livro de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, Efésios 2, 11. Gente, quando Jesus começou a falar isso comigo, pastor Rogério, se estremeceu dentro de mim. Pastor Johnny se estremeceu porque Jesus está me fazendo ver algo que eu li centenas de vezes, que já preguei não sei quantas vezes. De repente ele diz assim, olha o ambiente, e eu abro um portal, aleluia. Aleluia. Para você entender quem é a igreja, quem é você, quem é Israel. Olha lá, portanto, lembrava de que outrora vos eram gentios na carne, diga assim, gentios na carne, chamados incircuncisão por aquele que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Vai lá para frente, o 12. Fica esperto, gente. Naquele tempo esteve sem Cristo, diga assim, naquele tempo, da minha natureza velha, do olival velho, da oliveira brava, eu estava sem Deus, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranha a aliança da promessa. Meu Deus, quem era eu? Por isso que o diabo montava em mim e me fazia de cavalo, para assaltar, para roubar, para prostituir, para virar o capeta. Mas quando Jesus chegou, Satanás desceu do cavalo e o cavalo se transformou em gente. Aleluia. Quando você faz fofoca dentro da igreja, mexerico, quando você cria situações, você está sendo essa coisa ruim, separado de Deus. Ih, sumiu. O que eu fiz? Ah, voltou. Olha lá, gente. Não tendo esperança sem Deus no mundo. Era assim, o versículo 13, olha só. Mas agora, que maravilha é o versículo 13, olha. Mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes esteves longe,
fosse aproximado pelo sangue de Cristo. Você vai ser uma Maria, aleluia. Aleluia. Você vai ser das duas, vai ser uma só. Olha só o versículo seguinte, o 14, olha ali, gente. Preste atenção nos versículos, porque vai falando. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, olha lá. De ambos, diga assim, o qual de ambos fez um. De ambos fez um, de as duas Marias fez uma doutrina. Aleluia. Agora você não usufrui só da seiva do caule, da oliveira, mas você agora é uma só peça. Deus te olha com olhar agudo e profundo para mudar a sua história, mudar a sua visão e te transformar em visionário, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Era assim, gente. Por isso nós temos que orar por Israel, temos que cobrir com o sangue do Cordeiro, aleluia. Não precisamos viver uma doutrina do judaísmo, mas viver o que a Bíblia ensina que devemos viver. Verso 15, por favor. Aboliu, diga assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Olha só, vai mudar tudo. Tudo aquilo que era dente por dente vai acabar. Tudo aquilo que era olho por olho vai acabar. Tudo aquilo que era nocivo e agressivo, os mandamentos vão passar por uma modificação total. E este sangue é o sangue do prepúcio, o sangue da circuncisão, aonde doutrinas serão canceladas. A doutrina da circuncisão, ela é cancelada e gera-se aliança. E essa aliança vai ser perpetualizada para sempre, para que dos dois criasse um, diga assim, dos dois criasse um, aonde? Aonde, gente? Aleluia, olha aí, vamos falar aí, por favor. Aonde? Em si mesmo. Então, na hora ali que está, Maria, Maria, mas Jesus gera uma só peça. Aleluia. Forma uma só peça. Israel, igreja, Jesus. Aquele que se ajuntar a Cristo terá vida eterna. Aquele que se aliar com Ele terá vida eterna. Um novo homem, fazendo a paz. Amém? Aleluia. Mais um versículo, por favor. E reconciliar-se ambos em um só corpo. Meu Deus. Diga comigo essa frase primeira. E reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus. Por intermédio do que, gente? Destruindo o quê? Meu Deus, não pode existir inimizade. A igreja não pode ter inimigo entre si. A igreja tem que se relacionar como o triângulo ali estava. Cristo, Maria e Maria, aleluia. Gerando um novo tempo. Mudando a história, a junção de dois. Faz um. E todo mundo olha sinistramente para mim. Mas, gente, veja que isso aqui é muito, muito profundo para a gente viver. É algo para mim e você viver sem guerra, sem confronto, sem ciúme, sem inveja. A pessoa cresceu, deixa crescer, aleluia. Uma vez Jesus falou algo para mim lá no começo do seminário. Ele disse assim, Paulo, muitas pessoas vão chegar para você. Então, para alguns você se transforma em tapete. Deixa as pessoas desfilar. Deixa as pessoas passarem, aleluia. Outros você vai se transformar em degrau. Eles vão subir, vão crescer. Agora, quando o inimigo se manifestar, vire uma patrola e passe por cima de tudo, aleluia.
Aleluia, levante sua mão e diga: eu creio que muitos passarão por mim e serão cheios do Espírito Santo. Eu creio que muitos crescerão passando por mim, mas quando o inimigo se manifesta, eu sou uma patrola de Deus. Eu sou uma máquina para destruir o reino de Satanás, aleluia, e liberar a igreja para a glória de Deus. Deixar a igreja fluir, deixar a igreja passar, deixar as Marias se unir no último segundo de um dia para o outro, do sábado para o domingo. No último segundo, o céu se rasgou, o portal se abriu, gente, olha aí. Acabou lá? Acabou, né? Desligou. Voltou sinistramente, eles são sinistros demais. Aleluia. Diga: eu creio nisto aqui. E vindo evangelizou a paz a vós outros, que esteve longe, e a paz também aos que estavam perto. Pronto, gente, está falando de dois povos. Agora veja bem, volta em Mateus capítulo 28. Nós vamos ver algo fenomenal acontecendo na junção dessas Marias. Mateus 28, versículo 1, por favor. Olha ali. Ao findar do sábado, ao entrar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora o versículo 2. Olha o que é isto aqui, gente. E eis que houve um grande terremoto. Diga assim: e eis que houve um grande terremoto. Diga bem forte: houve um grande terremoto. Quando a junção das doutrinas, quando a lei e a graça se encontrou, quando a aliança antiga se encontrou com a aliança nova, tinha que haver um terremoto para destruir uma estrutura arcaica e antiga e abrir sugo para o novo alicerce. Tinha que haver um terremoto, tinha que haver um mover do céu. Nessa hora Deus estava desestruturando. Lá no livro de Hebreus capítulo 8 nós vamos entender isto. Capítulo 7, 8 e 9 de Hebreus, aqueles 3 capítulos, vão dar ideia da desestruturação desta aliança antiga, no Antigo Testamento, cheia de marra, cheia de coisas pesadas. Ela é desativada em alguns pontos para ser ativada a nova aliança no sangue do Cordeiro, aleluia, que é Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, meu Deus. Este terremoto ali, porque agora a gente vê, abrir um portal, a hora que ela chega ali no túmulo, abre o portal, Jesus vai se manifestar, terremoto vai acontecer, porque, diga assim, porque um anjo do Senhor, primeiro desceu, diga assim, desceu. Nós temos que entender o verbo descer, irmãos, aleluia, precisamos entender isso. Que o terremoto não é para destruição de coisa, é para que Deus desça no ambiente, é para colocar fundamentos novos. Então a luta que você está passando não é para a tua humilhação, é para que Deus se edifique em você, para que Deus se construa em você. Covid-19 não é para a destruição da igreja, pós-Covid vem aí uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se reinventou, uma igreja que se reproduziu, uma igreja que se restaurou, e ela vem com faca nos dentes, sangue no olho, e ela vem dizendo: abre porta porque eu vou passar debaixo do sangue do Cordeiro, e o inferno não vai te descer. Vem aí um avivamento, vem aí língua, aplaude ao Senhor se você quer aplaudir, vem língua de fogo, vem chamas do céu, porque o céu está se pronunciando, o céu está se ligando, o céu está quebrando todas as regras do diabo hoje, aleluia. Toda a marra do diabo está caindo por terra. Satanás não prevalece contra as duas Marias. A junção de um vira dois.
Satanás não vence Israel, não vence a igreja, não vence a história, aleluia. A história está escrita e definida. Passado, presente e futuro. A igreja, gente, está cheia da glória de Deus. A igreja está viva. É isto aqui, eu amo ler essas coisas. Mexe comigo. Desceu, o anjo do Senhor desceu do céu. Cara, desceu do céu. E por que ele veio à terra? Para quê? Porque ele estava trazendo isso aqui a Gabriel, com certeza. Estava trazendo um novo código de lei, aleluia. Estava trazendo uma nova estrutura, meu Deus, para mudar a minha, a sua vida, para a gente não olhar mais para o passado, para de olhar para trás, tira esse retrovisor que te faz olhar o passado, quebra esse retrovisor, olha para frente, onde está o autor e consumador da sua fé. Acredite em Hebreus capítulo 12, versículo 1, acredite, nele está, ele é o autor da sua fé, quem crê nisto aí, olhe para cima, creia, em Colossenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, olhar para cima, olhar para o alto, onde Cristo está sentado, à destra de Deus, aleluia. Quando esse anjo desce, ele está trazendo fundamentos. Ele quebra tudo com terremoto, é um portal que abriu. É um novo tempo para a igreja, é a nova história da igreja, é a nova unção que chegou. Eu acho que você não está entendendo isso, eu estou dizendo que acabou para Satanás, a igreja chegou agora, a igreja está vindo cheia de glória. Olha para quem está do seu lado e diga: na minha vida, acabou para Satanás. Acabou, aleluia. Eu sou a junção de coisas. Eu sou uma Maria, uma das duas. Eu tenho Cristo, a junção. E um terremoto aconteceu, e um anjo desceu, aleluia. Eu creio nisto, gente. Mas é interessante, volta lá o 28. Meu Deus, olha só. É interessante que a gente vê Mateus 28, versículo 3, versículo 2, por favor, volte lá, versículo 2, olha ali, porque desceu do céu, e segundo o verbo chegou, o anjo desceu e chegou. Gente, vai chegar coisas novas para nós. Meu Deus, eu acho que você não está entendendo isso. Os verbos estão se pronunciando, gente. O verbo desceu, o céu desceu, a glória desceu, a unção desceu, a presença desceu, aleluia. A profecia desceu, a revelação desceu, a promessa está aqui entre nós. E agora se achegou, quem quer que está chegando para você aí? Quem crê que esta semana ainda você verá a glória de Deus? Quem crê que nesta semana você verá a glória de Deus? Diga glória a Deus comigo. Esta semana tudo muda na minha vida. Eu creio, Deus, as minhas perdas não é para a minha humilhação, é para a minha exaltação em Cristo. O que Ele tirou, Ele vai acrescentar, gente. O que Ele permitiu quebrar, Ele vai corrigir. A sua aprovação não é sinônimo de humilhação ou diminuir você, é sinal que Deus vê em você virtude e qualidade para dizer: aqui eu me realizo, aleluia, aqui eu me estruturo. Ele desce e ele chega. Ele chegou, ele desceu, o primeiro verbo descer, o segundo verbo chegou, o terceiro verbo removeu, verbo mover. Meu Deus. Então ele desce, ele chega e ele remove. O que ele removeu, gente? A pedra da boca do túmulo, aleluia. Ele removeu o obstáculo. Diga para quem está do seu lado, hoje o obstáculo vai ser removido. Meu Deus, hoje Deus remove de dentro de mim coisas ruins. Bota a mão no peito e diga: hoje remove de dentro de mim coisas ruins. É hora de remover, é hora de tirar.
É hora de abrir para que Cristo apareça. É hora de abrir para que a glória se manifeste. É hora de abrir o túmulo para dizer: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. Aplauda bem forte, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está no seu ambiente de morte. Ele não está no seu ambiente de fracasso. Ele não está no seu ambiente de desespero. Ele está no ambiente de glória, aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu as trevas. A tríplice vitória da cruz, inferno, morte e treva. Cristo venceu. Se Ele venceu, eu sou mais que vencedor. Hoje é dia dele remover a bruxaria na sua vida. Olho grande, inveja, ciúme. Quem crê nisto aí, diga glória a Deus. Remover falência. Quando você ler esse livro aqui, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Você vai entender que é muito mais do que eu e você pensamos. Agora ali, removeu a pedra. E o que é que ele fez? Quarto verbo ali. Assentou-se. Cara, ele desce, ele chega, ele remove e ele se assenta. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. Meu Deus, nós estamos sentados em Cristo nas regiões celestiais. Você está em Cristo nas regiões celestiais. Quem crê nisto aí? Quem crê nisto aí, gente? Olha que coisa maravilhosa. Olha o versículo seguinte, por favor. Olha agora o 3, olha ali. Seu aspecto era como de um relâmpago. Suas vestes alvas leve. Meu Deus, eu estou vendo Cristo. Eu estou vendo um portal aberto. Eu estou vendo Jesus. De roupa resplandecente. Eu estou vendo Cristo no Monte Tabor transfigurado. Oh, meu Deus, eu estou vendo a rocha resplandecendo glória. Eu estou vendo Satanás tremendo, eu estou vendo o inferno tremendo. Eu estou vendo o principado empalidecendo agora, plasmando. A glória de Deus chegou, aleluia, aleluia. Verso 4, olha só, gente, que coisa maravilhosa. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivesse morto. O inimigo vai empalidecer. Diga para quem está do seu lado hoje: o meu inimigo empalidece e fica como morto, sem atividade. Mas o anjo não vai atender eles. O anjo não vai olhar para ele. Verso 5, por favor. O anjo não vai olhar para eles. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres. Ele se dirige à junção, aquilo que fecha a aliança e a graça. Ele se dirige ao sangue do Calvário. Mas que você não está entendendo isto. O inimigo ficou para trás, empalidecido, morto. E a igreja recebeu o som do céu, aleluia. O anjo chegou para elas e disse: não temas, porque sei que buscar é Jesus, que foi crucificado. Verso seguinte, meu Deus, que maravilha é isso. Eu amo essa coisa. Ele não está aqui. Ele não está aqui, aleluia. Ele não está entre os vermes da morte. Ele não está entre a bactéria da morte. Ele não está entre o pesadelo da morte. Ele ressuscitou. Levante sua mão e diga: ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. Como tinha dito, diga como tinha dito. Vinde ver de onde ele jazia, meu irmão, minha irmã, meus amados, pessoal que está pela internet, pelos canais de comunicação agora, você que está aqui no templo, chegou o tempo da tua vitória, de 2 faz 1, você é um povo na mão de Deus, você é a unidade de Deus,
Você é a peculiaridade de Deus, você é a dinâmica de Deus na terra, você é a visão de Deus, você é o conceito de Deus, você é o pensamento de Deus na terra, você é a igreja, aleluia, a igreja que crê no Cristo ressurreto. Você não é fracasso, você não é fracasso, ele diz, vinde ver de onde ele jazia. Para encerrar, verso seguinte. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele fez o quê? Da onde? Ah, meu irmão, aleluia, 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 aleluia. Ele ressuscitou. Vai diante de vós para a Galileia, ali o vereis, como eu vos digo. Meu Deus, de dois, forma um. Somos nós, a igreja gloriosa. Quando Jesus está falando comigo sobre isso, ainda estou estudando, fazendo aqui como se fosse uma boa introdução para um dia eu pregar isso aqui. Mas, gente, tem algo que está latejando dentro de mim nessa pós-graduação. O Novo Testamento é um novo livro para mim. Aleluia. E a glória de Deus está aqui. Vamos viver o sobrenatural. Isso aqui é portal que se abriu. No dia da ressurreição abriu um portal. Segundos antes, Maria e Maria estavam indo para lá. Segundo depois, Maria e Maria estão vendo o anjo, experimentando o sobrenatural, como foi cantado aqui com muita propriedade, sobrenatural, aquilo que desce do céu. Então vamos neste momento fazer uma oração, senão não paro de falar nunca mais. Está latejando aqui dentro, eu sei o que está batendo aqui dentro. Eu sei a forma que está latejando aqui por dentro. Aleluia. Eu fui pregar em Brasília, Jesus falou comigo assim, fala sobre as 5 águas que eu passei. Meu Deus, eu vi 5.000 pessoas em pé, latejando, gritando, mais de 5.000. Foi ali que o tal do Vagnão ouviu aquela mensagem, tirou uma parte e lançou no vídeo. Eu vi uma multidão tremendo das 5 águas. A água do Gênesis. As 2 águas do Gênesis, a água do útero de Maria, a água que Jesus anda em cima dela, a água do Jordão quando ele batiza. Meu Deus, são coisas que um dia Deus permitindo vamos pregar aqui. Mas Jesus está aqui. Bandeiro. O universo chora, não apaguem a luz, não deixa assim. Meu Deus, ali estava morto Salvador. Eu sinto que alguém quer ficar em pé. Se entregou, sou seu respirar. Eu declaro, inferno falido. Você encontrou o fim.